Pronto, tá Então, gravando. então vamos começar. Boa noite, turma. Boa noite, Márcia. Boa noite, Aline. Boa noite aos intérpretes. Agradeço a presença de todos que puderam comparecer de maneira síncrona no nosso encontro de hoje. Essa aula aberta é uma proposta da disciplina de Geoparques e Indicadores Geográficos. E hoje a gente vai contar com a palestra da professora Márcia Filgueiras. Márcia, muito obrigada por aceitar nosso convite, poder colaborar aqui nesse momento da pós. E o título da pesquisa dela, se apresentada, é Patrimônios Culinários como Indicações Geográficas, Análise da Construção da Paisagem Alimentar no Brasil e na Espanha. Então, essa pesquisa que será apresentada foi a tese de doutorado da Márcia. Vou falar um pouquinho, que além de egressa do nosso curso, ela também tem um currículo muito extenso e é uma grande referência dentro da área da gastronomia. Então, ela é professora adjunto 2 do curso de gastronomia da Universidade Federal da Bahia, possui graduação em nutrição, é doutora em geografia, com um período sanduíche na Universidade de São Tiago de Compostela, na Espanha. É mestre em ciência dos alimentos, especialista em desenvolvimento territorial, turismo e gastronomia e cozinheira profissional pelo Senac Bahia. Tem experiência em trabalhos multidisciplinares, atuando principalmente no desenvolvimento de estudos sobre indicações geográficas, patrimônio culinário, paisagem alimentar, técnicas gastronômicas, desenvolvimento de novos produtos e análises físico-químicas de alimentos. É membro dos grupos de pesquisa SACIA, da Universidade Federal da Bahia, Poetidas, TERP, e participa da comissão gestora do projeto de indicação geográfica para o azeite da costa do Dendê, da Bahia. Representa a UFBA na Câmara Setorial do Dendê e é integrante do movimento Salve o Dendê. Foi laureada em primeiro lugar em 2 premiações de abrangência regional e possui 3 pedidos de patente depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. Então, Márcia, seja muito bem-vinda, muito obrigada e pode ficar à vontade para falar à medida que você quiser. Agora a gente fecha os nossos microfones, fecha as nossas câmeras e o espaço é todo seu. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Queria novamente agradecer o convite. Quando a gente coloca a apresentação em tela cheia, então eu não tenho como observar as manifestações de vocês. Fiquem à vontade para interromper com a voz mesmo, porque é a única forma que eu vou conseguir entender que existe alguma reflexão através do que eu estou falando. Então, obrigada. Quero lembrar que eu fui egressa aqui da casa e é um prazer retornar. A minha casa é bastante barulhenta, como vocês podem ver, mas vamos tentar ir adiante, né, à medida do possível. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu defendia no passado. Foi muito recente, foi em setembro que essa defesa ocorreu. A defesa, dentro do meu programa de pós-graduação, ela tem uma peculiaridade que não é comum na maioria dos programas, que é ter 2 qualificações. A primeira, a gente qualifica o texto, para ver se o projeto está coerente, e a segunda são as reflexões do campo, mais metodologicamente aplicada à prática. Então, a gente vai ver que tem alguns relances que eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque foram apresentadas na qualificação número 2. Como tinha essa relação com a acessibilidade, que eu achei muito interessante, não deu para eu me debruçar e fazer uma palestra envolvendo todo esse escopo, porque a gente está em fim de semestre e eu retornei recentemente, então as demandas estão gigantes. Então, eu queria a compreensão de vocês desde já. Então, retomando, né, o título do trabalho foi Patrimônios Culinários como Indicações Geográficas, Análise da Construção da Paisagem Alimentar no Brasil e na Espanha. Essa tese ela contou com a orientação de um professor muito famoso na área. Quem trabalha com indicação geográfica, com certeza, ou conhece ou já leu algum texto dele, que é o professor doutor Alcides dos Santos Caldas. Ele é o professor do IGEL, lá da UFBA, e fui orientada pela professora doutora Laís Cedrais Pinto Matos, que é minha colega de trabalho, que eu tenho a honra, né, de ter sido co-orientada, e ela trabalha na área de nutrição aplicada à célula, né, nutrição celular. Então, é um trabalho super multidisciplinar, como vocês podem ver, e a minha trajetória acompanha um pouco isso. Quando eu comecei a fazer o trabalho, eu vim por um viés sobre biomas. Inclusive, em uma parte do trabalho, eu consegui encaminhar para fazer o trabalho final, que eu fui também muito bem orientada pela professora Beatriz, que me convidou para estar aqui hoje. E a partir do momento que a gente foi trabalhando o tema, foi feito um novo desafio de alinhamento e a gente chegou ao que a gente vai trabalhar agora com mais ênfase, que é a paisagem alimentar. Professora, se conseguir falar um pouco mais devagar, por favor.
Tá, vou tentar, porque eu não estou acostumada com esse exercício. Pode interromper se eu estiver falando muito rápido, tá? Tá bem, obrigado. Nada. Então, aqui foi o sumário da apresentação. Eu vou falar de todos os tópicos, mas esses em vermelho vou passar de uma forma mais rápida por conta justamente dessa questão das duas qualificações. Então, apesar de falar de forma mais sucinta das indicações geográficas brasileiras, eu vou tentar me demorar um pouco mais para a gente conseguir entender a dinâmica brasileira e entender como a Espanha contribuiu para o refinamento dos dados. Então, de forma prática, aqui vai ser demonstrado com um pouquinho mais de aprofundamento a indicação geográfica galega, né, as 4 estudadas, e a construção da paisagem alimentar propriamente dita, que é um tema um pouco desconhecido e que a gente está agora movimentando para ter essa abrangência na gastronomia também. E assim, o trabalho é apresentado a partir dessa dinâmica. O meu mestrado ele foi também sobre indicação geográfica, mas foi sobre a parte físico-química. Eu trabalhei com a farinha de Copioba, que é uma região aqui do Recôncavo Baiano, e a gente promoveu a indicação geográfica oficial dela através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, que é o órgão que faz a gestão desse sistema. Essa indicação geográfica ainda não foi registrada por várias questões territoriais, mas a partir desse momento eu me apaixonei pela indicação geográfica e dei continuidade nessa versão mais humanitária, mais social, vinculada para o desenvolvimento territorial. Então, dentro dessa perspectiva, 4 foram os conceitos abordados que a gente conseguiu realmente aprofundar e fazer essa interligação. O primeiro deles foi a indicação geográfica propriamente dita, que de forma prática é uma forma de proteger o território. Esse território ele precisa ter uma fama associada. Então, é a farinha de mandioca do Recôncavo Baiano ou a farinha de mandioca da Copioba, que é a região que tem esse saber fazer tão reconhecido que fica famoso justamente por conta desse produto especial. Então, de forma prática, a indicação geográfica ela tem relação com a elaboração ou oferecimento de produtos e serviços únicos. Eu coloquei serviço, mas serviço é uma demanda que só o Brasil tem. É como se a gente conseguisse proteger de forma inovadora uma possibilidade de distinção territorial. Mas nós só temos uma indicação geográfica de serviço no Brasil. A maioria das indicações geográficas no mundo é de alimentos, mas tem outros produtos também relacionados. Por exemplo, a gente tem alguns tipos de pedra, mármore, calçados, como são os sapatos de Birigui, né, os calçados de Birigui. Então, a gente tem uma demanda muito forte, mas no mundo inteiro os alimentos sobressaem em termos proporcionais, ok? Nessa perspectiva, por que proteger um produto, né? Por que fazer essa relação e como a gente consegue diferenciar um patrimônio culinário de uma indicação geográfica, uma vez que ambos são recursos de proteção. Então, no caso do patrimônio culinário, ele é uma proteção simbólica, né? A gente consegue promover aquele produto por saber fazer, pelo saber fazer dele, pelas memórias, tradições, práticas relacionadas. E na indicação geográfica, a gente protege o produto, também mantendo esse respeito à tradição, mas de forma direta para proteger do mercado concorrencial, no caso, uma concorrência desleal. O que isso quer dizer em termos práticos? Quando a gente faz um produto com a origem determinada, é comum o mercado fazer similares por conta desse renome. Então, se a gente não tem um processo protetivo que tenha isso regulamentado, não só no rótulo, mas também o seu saber fazer, que a gente chama de caderno de especificação técnica definido, a gente não consegue proteger aquele produto que tem um valor agregado a mais, porque fica tudo conhecido como congênere, né, similar. Então, é uma forma de proteção. Professora, eu preciso que você fale um pouco mais devagar. Ok. Esses termos complexos a gente não tem tradução, aí eu tenho que fazer a palavra com letras e isso me atrasa. Esses termos diferentes. Desculpa. Não, tudo bem, eu estou também aprendendo aqui com vocês. Então, o patrimônio culinário, eles são representados como alimentos identitários de determinado povo em um dado lugar. Então, a gente não protege o produto, a gente não protege o alimento. A gente vai proteger o saber fazer, a prática gastronômica, culinária relacionada.
Então, a gente não protege o acarajé, a gente protege o ofício das baianas do acarajé. Claro que vai ter o acarajé envolvido e a gente preserva também a receita dele para ele não se perder. Mas, por exemplo, o IFAM não pode agir quando a gente tem novos produtos a partir do acarajé, como aqui já aconteceu, inclusive na Copa, o acarajé verde, o acarajé amarelo, a gente já teve na época do filme da Barbie, o acarajé rosa, isso é uma discussão gigantesca, muita briga, a ABAN, que é a Associação de Baianas de Acarajé e Mingau do Brasil, né, que já virou uma associação brasileira, elas são muito fortes e a gente consegue segurar um pouco essas práticas, mas não é o dever do IFAM coibir o comércio. Então, é uma linha tênue que justamente a indicação geográfica consegue agir nessa proteção. Então, a indicação geográfica ela foi escolhida para esse estudo justamente para a gente ver a repercussão econômica e social dentro dessa expertise da gastronomia tradicional. E a gastronomia, por sua vez, é uma conceituação teórica que está em amadurecimento. Se a gente pegar para ler o conceito, tem vários tipos de possibilidades de entendimento e compreensão da gastronomia. Um dos conceitos mais famosos, ele traz que a gastronomia é tudo que se reflete no homem a partir do momento que ele se alimenta. Então, imaginem quantas formas de compreensão tem. Hoje existe um refinamento acadêmico, mas assim, super abrangente, multidisciplinar, e a gente não consegue ter um panorama bem estabelecido. O trabalho, na verdade, ele vai dar o viés que convém, porque a gastronomia, ela perpassa vários temas correlatos. E, por fim, por que a paisagem alimentar, ela acabou surgindo nesse contexto? Primeiro, porque estamos falando de uma tese em geografia. Em geografia, a paisagem já está bem estabelecida, mas a paisagem alimentar não é um termo, né, de categoria geográfica. Ele surgiu em 1990 em alguns estudos e que fizeram a relação entre o nexo, entre pessoas, lugares e comidas. De forma prática, ele integra tanto a indicação geográfica, quanto o patrimônio culinário, quanto a própria gastronomia. Porque um alimento não é só um alimento. Até aqueles industrializados, eles têm uma história, um enredo que vai ter sentido em alguma mesa. E a paisagem alimentar foi introduzida nesse trabalho justamente para a gente conseguir ter uma linha mais concisa, né? Porque a gente surgiu dos biomas, que é um mundo, né? A gente não consegue estudar 5 biomas no país mais biodiverso do planeta, que é o Brasil, e fazer um trabalho dessa natureza. É realmente complexo, né? Então, a paisagem alimentar, ela foi justamente no cerne da questão para a gente conseguir compreender e identificar esse viés interligado. Então, de forma prática, existem inúmeras também conceitos sobre a paisagem alimentar, mas o trabalho ele está relacionado à compreensão cultural do alimento. Como é que as pessoas, os lugares e as comidas, elas se conectam dentro da perspectiva cultural alimentar. Então, esse trabalho ele foi surgindo com esse viés e, em algum momento, surgiu a possibilidade de fazer a seleção para a Bolsa CAPES e a gente introduziu um novo contexto. Já tinha sido feita a parte de campo no Brasil e a gente conseguiu fazer essa relação com a Espanha. E por que foi necessário fazer esse acréscimo? Justamente porque a Europa ela tem um repertório muito grande de indicação geográfica, um histórico e uma cultura muito enraizada. As pessoas aqui no Brasil pouco conhecem esse termo, só realmente quem trabalha com eles consegue desenvolver um pouco mais essa perspectiva, e lá a gente já tem um histórico bem robusto. Então, a expertise da Galícia, ela despontou nesse contexto, por várias questões. A primeira é que a Galícia, durante a Guerra Civil que ocorreu lá, dispersou muito do seu povo. E a grande maioria dos galegos que fugiram de lá nessa época veio para o Brasil. E justamente a Bahia foi o estado que mais recebeu essa população, com destaque ainda para Salvador. Então, a gente tem várias questões galegas incluídas na gastronomia baiana, principalmente, sobretudo a relação com a paisagem. Aqui, antes dos galegos chegarem, a gente não tinha esse aspecto de mostrar muito o alimento numa vitrine.
E a partir dessa introdução, né, que eles têm o costume muito forte na Galícia de mostrar o alimento como roupa, é muito interessante isso, as pessoas param para ver o frescor do produto, para ver a beleza do produto. A gente começou a ter essa cultura também. Tanto é que, inclusive, o termo oxente, muitas pessoas falam que vem do galego, gente, né, que eles falam com um X, o som do gay. Então, é interessante essa história que muitas vezes se perdeu ou as pessoas desconhecem, mas que hoje realmente faz parte de muitas culturas organizacionais brasileiras e, com certeza, a de Salvador é uma delas. Então, a partir daí, a gente pensou em ver essa realidade, colher dados para contribuir na melhoria do desenvolvimento e valorização das indicações geográficas no Brasil e na ampliação do número de registros. Para vocês terem noção, hoje a gente só tem 165 indicações geográficas, que eu acho que é mais ou menos o que a própria Galícia já tem. Então, nós temos muito pouco e temos um potencial gigantesco e precisamos olhar para isso. Dessa forma, o objetivo geral da tese foi promover a construção da paisagem alimentar associada à indicação geográfica, a partir de elementos que retratam a relação dialética entre tradição e inovação no processo de proteção dos patrimônios culinários. Por sua vez, os objetivos específicos foram caracterizar e diferenciar os registros patrimonial e de indicação geográfica, analisando sua coexistência em patrimônios culinários brasileiros, compreender as relações existentes entre indicação geográfica, patrimônio culinário e gastronomia, bem como suas implicações nos âmbitos econômico, social e político para a construção da paisagem alimentar, e suscitar o desenvolvimento de uma metodologia prática e universal que aponte planos de ação integrados em prol da proteção de patrimônios culinários. E assim foi constituído o referencial teórico. Primeiro, a gente trouxe esses conceitos de uma forma mais aprofundada e convergimos eles para a conexão entre as pessoas, os lugares e as comidas. E nessa perspectiva, a gente introduziu a relação entre tradição e inovação, que faz parte do processo. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, o acarajé, estou trazendo dados que são próximos da minha realidade, tá, gente? Mas com certeza cada um de vocês vai ver isso na sua proximidade, na sua localidade, na cidade que vocês moram, enfim. Mas o acarajé, ele hoje é servido como hambúrguer, e isso não era tradicional. Foi tradicional a partir do momento que o fast food chegou no Brasil, em Salvador, e aí modificou o prato. Então, inevitavelmente, a inovação vai acontecer, em maior ou menor grau, mas assim, o que não pode ocorrer é uma inovação que descaracterize o produto e a sua funcionalidade, que faça com que essa prática alimentar se perca ou se altere de uma forma muito significativa. Então, é nessa perspectiva que a indicação geográfica trabalha. Até porque a gente pega alimentos artesanais, que se a gente não tiver certos cuidados para ampliação, que chega ao nível semi ou até propriamente dito industrial, a gente pode repercutir num problema de saúde pública. Tem algumas bebidas indígenas, por exemplo, que ganharam mercado, e que a origem delas era a partir, por exemplo, da fermentação da mandioca pela mastigação de indígenas específicas em determinada idade, em determinado período menstrual ou não, enfim, uma diversidade de regras. E hoje, obviamente, esse produto ganhou um destaque em algumas regiões e a fermentação já é feita de outra forma, né, com procedimento de maceração, com o mergulho da mandioca em água. Então, é necessário, em algum momento, fazer esse tipo de inclusão, né, de modificação. Mas não deixou de ser a bebida característica de determinados povos e nem saiu da mesa, nem das tradições relacionadas. Então, o conflito ele tem que trazer justamente essa relação, porque os produtos de indicação geográfica muitas vezes são extremamente artesanais e a gente não vai descaracterizar o que é o mais bonito disso e o que é protegido, porque é o patrimônio que está sendo vislumbrado nesse contexto, para entrar num processo de industrialização. É uma linha realmente que precisa ser
feita e defendida de dentro da comunidade para fora, e não ao contrário, a partir de regras externas dentro de uma realidade que tem a sua expertise única. Ok. Em relação à diferenciação dos registros, no nosso estudo, a gente escolheu de forma muito categórica as indicações geográficas que também são patrimônios culinários registrados pelo IPHAN. A intenção era fazer com todas elas, né, todos eles, que são 4, são 3, me perdoem, mais uma delas, que é Pelotas, os doces de Pelotas, foi justamente naquela época que teve aquele desastre climático e a gente não conseguiu avançar nessa perspectiva. Eu fiquei com muita vontade, porque era o único produto que tinha a inclusão de outros, né, processados, mas, infelizmente, por conta disso, não foi associado. E a diferenciação dos registros, como eu falei, um é mais simbólico e outro é mais econômico, visando a eliminar esses riscos, né, de concorrência desleal. E foi a partir dessa coexistência que a gente conseguiu definir e diferenciar os objetivos que cada um deles traz e os protocolos para que essa proteção ocorra tanto a partir do IPHAN quanto a partir do INPI, tá? Em relação à paisagem e indicação geográfica, a gente tem inúmeros estudos nessa perspectiva, principalmente voltadas para o turismo, então foi uma literatura que me ajudou demais. O turismo e a paisagem alimentar tem uma literatura muito interessante, muito moderna, tem alguns estudos, inclusive, falando sobre a perspectiva no mundo digital, como é que esses comportamentos entre pessoas, lugares e comida são estabelecidos. Inclusive, tem um estudo até trazendo a diferença entre a Europa, a África e o Brasil, né, as Américas de uma forma geral. Eu achei bem interessante as referências utilizadas e posso passar para vocês também. Mas essa relação, ela partiu justamente de compreender essa paisagem produtiva, a partir dessa essa compreensão da sociobiodiversidade e como ela pode ser trabalhada em favor dessa paisagem alimentar e de uma gastronomia consciente, certo? Que visa realmente o trabalho justo entre as populações. E, por fim, eu trouxe esse levantamento da Galícia, desse impacto que teve no Brasil ao recebê-los, especialmente em Salvador. Eu trago, por exemplo, a história do polvo. Aqui, obviamente, a gente tem um litoral gigantesco e temos polvo, mas antigamente as pessoas de Salvador tinham nojo do polvo, não queriam consumi-lo. E hoje o polvo está em tudo que é comida de boteco aqui e acredita-se que essa influência foi galega. Então, eu achei bem interessante também esses recortes que foram trazidos em estudos sobre o tema. E a Galícia, ela desponta, ela é a terceira comunidade autônoma espanhola que mais tem indicação geográfica na Espanha. E ela também está dentro de um país que é o que mais trabalha sobre a gastronomia. A Galícia é belíssima, é conhecida pelo turismo gastronômico, as pessoas fazem trilha de Santiago e vão, nesse momento, sendo introduzida as comidas da região, vinhos inacreditáveis, a comida extremamente fresca, a maioria delas protegida, porque são feitas em minifúndios, então são pequenas populações que estão ali trabalhando e se retroalimentando para se ajudarem mutuamente, e isso faz com que uma mesa simples esteja sempre muito cheia e muito convidativa. Então, quem não foi e tiver a possibilidade de ir, eu super recomendo, é muito legal. E elas trazem justamente essa indicação geográfica altamente competitiva pelo valor que eles têm cultural. Então, eles realmente valorizam uma boa mesa e trazendo de uma alimentação simples e fresca, né, como já foi mencionado. E partimos para a metodologia, no qual inicialmente fizemos os levantamentos bibliográfico e documental, fizemos esses recortes que já foram avaliados e trabalhamos a partir da perspectiva de estudos de casos, que foram 2 indicações geográficas brasileiras, que eram também patrimônios registrados pelo IPHAN, no caso, a indicação geográfica da Canastra e Piauí, que eu vou falar sucintamente daqui a pouco,
e 4 indicações geográficas espanholas. Aí as pessoas geralmente questionam por que 4 indicações geográficas espanholas e 2 brasileiras? Porque era uma do lado do outro, gente, era muito pertinho. Como eu falei, são minifúndios, como eu falei, é uma população que valoriza muito seu produto e o tradicional, consequentemente. Então, foi muito mais prático atuar, e também o trabalho desenvolvido no Brasil ele foi muito mais aprofundado, uma vez que nas indicações geográficas espanholas, o objetivo era compreender essa teia que sustenta esse ecossistema e trazer referências possíveis de serem aplicadas para a melhoria do cenário brasileiro. E aí partimos para entrevistas com membros do Conselho Regulador, que é a governança sobre a IG, é uma representação mútua que inclui principalmente os produtores nesse processo para protegerem, né, o seu saber fazer nesse contexto. Aí tem também outras entidades que podem participar de forma consultiva e colaborativa. E em alguns momentos também a gente tem outras que vão facilitar o acesso e a comunicação com o governo, porque, obviamente, são produtos que são passíveis de serem adicionadas aos PICs, que a gente chama, né, que são os padrões de identidade e qualidade, a depender do grupo de alimentos que eles são submetidos, independente de ser artesanais ou não. Por exemplo, a farinha de mandioca, que não é o caso aqui, ela tem o seu PIC e ela precisa seguir, obviamente, a grande maioria é artesanal, mas tem alguns já com processo de industrialização, mas sempre vai ter uma ordem para ser estabelecida para garantir a saúde pública. Então, a gente tem esse CR, né, um representante do CR, para entender essa governança nesse contexto entre tradição e inovação, representantes de produtores, que não tinham necessariamente relação com a gestão da IG, consequentemente com o CR, com o Conselho Regulador, profissionais da gastronomia que trabalhavam com produtos com indicação geográfica, e aí foi uma infinidade de pessoas, né? A gente teve consultores, donos de bares, restaurantes, enfim, foi muito interessante a disponibilidade desses profissionais. Um representante do turismo da região, que esteja vinculado à indicação geográfica, e na Espanha foi incluída um representante do órgão de controle, que aqui no Brasil nós não temos esse órgão, e que faz toda a diferença, eu vou discutir em alguns minutos. Na indicação geográfica Piauí foi incluída ainda uma produtora de cajuína sem indicação geográfica e um corretor de caju. Mas, minha gente, o que é corretor de caju? Um corretor de caju, né, segundo a própria fonte, é uma pessoa que compra o caju e revende o caju. Então, ele se colocou com esse termo e aqui foi respeitado também. E a gente aplicou formulário a todas essas pessoas e, no total, foram entrevistadas 22 pessoas no Brasil e 23 na Espanha, totalizando 45 entrevistas e formulários para dar uma compreensão sobre o panorama estudado. Além disso, a gente fez uma análise sobre as rotas gastronômicas, estando elas estabelecidas em processo de estabelecimento ou não estabelecidas, e a gente vai discutir isso de forma muito simples, tá? Porque é muito detalhe para trabalhar. Só faço o adendo que o formulário aplicado, ele está relacionado a um método de definição normativa para produtos alimentícios de origem. Ou seja, é um formulário que já existe, que já foi validado por Mellin em 2007, e nesse trabalho acrescentamos outros fatores de originalidade que foram trazidos a partir do estudo de Parkhill e de Anta, que é justamente um trabalho sobre turismo gastronômico aplicado à paisagem alimentar. E, finalmente, fechamos o processamento de dados com ferramentas específicas para dados qualitativos e quantitativos. Fizemos, obviamente, o respeito às considerações éticas. Esse trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Nutrição, e também em relação não só a esse processo em si, mas o respeito à lei estabelecida sobre o processamento de dados, codificando todas as entrevistas e personagens, né, desse processo,
mas a gente tinha o interesse também de dar maior visibilidade às pequenas comunidades que já trabalham com esse produto há muito tempo, então a gente fez pequenos vídeos e foi concedido a nós direito de uso de imagem. Obviamente, a gente vai poder ver aqui alguns exemplos, ou não, vamos ver o tempo se permite, tá? E a análise de resultados, para finalizar, foi bastante técnico. Cada capítulo teve o seu diferencial, vou falar de uma forma muito rápida, porque são muitos detalhes, mas os capítulos, né, de discussão que eu trago aqui, os itens 4 e 5, teve relação com o aprofundamento de indicações geográficas brasileiras, e aí o entendimento foi de descrever realmente a potencialidade do panorama geral e a que pé está esse panorama geral. Para isso foi aplicado o método dialético, inicialmente, como a gente vê aqui no slide, a intenção foi trazer o método hermenêutico dialético, mas a gente viu que a tendência foi para o dialético, e acabamos afinando esse dado, mas mantendo a referência de Minayo 2002. E o par dialético trabalhado foi o que a gente tem trazido desde a introdução, que é a tradição e a inovação nesse processo. Também fizemos abordagens da gastronomia tradicional proposta por Melin, que é um trabalho sobre patrimônios, e também sobre um ativo de proteção chamado ETG, que não é o âmbito do trabalho, que não existe no Brasil, mas é bem interessante, que são receitas protegidas por conta desse saber fazer. Então, tem algumas massas italianas, tem alguns produtos espanhóis, isso também dentro da comunidade europeia, da comunidade europeia. Então, ela faz essa abordagem que é parecida com o que a gente trouxe, e por conta disso, toda a discussão foi adaptada ao que ela chama de abordagens histórico e cultural, que aqui foi acrescentada a institucional, porque a gente está falando de um processo oficializado, e também a abordagem técnico-tecnológica, para a gente ver até que ponto essas inclusões foram benéficas ou não do processo, se ela uniu mais essas comunidades ou afastou, enfim. No item 6 foi feita a sumarização das indicações geográficas galegas, no qual foi feito o levantamento dos fatores de tensão comuns para a gente entender esses problemas e ver como essas resoluções são aplicadas na prática. Para isso, foi feita a análise de discurso, de forma prática, a gente ouvia essas entrevistas, trazia os elementos chaves e trabalhava sob essa perspectiva de colher dados para talvez trazer possibilidades de melhoria para o Brasil. Assim, a gente tentou compreender o panorama dessa organização na Galícia, apontando os principais desafios e apresentando essas medidas de mitigação dos problemas. Por fim, no item 7 é o item mais prático que o trabalho apresenta, no qual a gente pega esses dados, refina eles e constrói essa paisagem alimentar associada à indicação geográfica, que é o elemento principal para conseguir promover não só indicações geográficas consolidadas oficialmente, mas aquelas que têm grande potencial para serem oficializadas. E com isso a gente conseguiu utilizar florestas aleatórias, que é um tipo de estilo matemático que a gente levanta quais foram os principais fatores que foram trabalhados nesse contexto e que precisam ser melhor estudados para o campo, e fizemos uma árvore de classificação para conseguir compreender esse território e melhorar cada ponto fundamentado. E, por fim, mas não menos importante, a gente fez toda essa análise a partir de composição de quadros. O que é isso, afinal de contas? É um tipo de análise, né, proposta por Gomes, no qual o quadro ele vai sumarizar, ele vai resumir como um grande instrumento do pensamento geográfico. Então, tudo consegue ser, de certa forma, enxugado e compreendido numa perspectiva prática. Então, eu gostei muito dessa metodologia, foi um livro muito bom de ler, e eu comecei a fazer essa relação visual, contribuiu muito para essa perspectiva, e assim a gente conseguiu fazer essa construção paisagística. Bom, sobre a relação da indicação geográfica de procedência queijo da canastra, ela é muito interessante, porque a partir do momento que se estabeleceu uma legislação
com um repertório muito voltado para a tecnologia e industrialização, se eu não me engano, por volta de 50, 70, isso fez com que houvesse uma grande extinção de queijos artesanais no Brasil inteiro, e claro que Minas foi o mais prejudicado, justamente, por essa cultura queijeira, né, da região. Então, o que acontece? Muitos deles começaram a comercializar o produto na ilegalidade e, a partir do momento que houve essa compreensão e esse resgate, sobretudo pelo Estado mineiro, mais do que a própria federação, foi conduzido várias formas de melhorar esse processo e, pelo menos, comercializar ele dentro da cidade ou do estado característico. Chegou um certo momento em que houve a necessidade de se estabelecer um sistema maior, que é o SISB, e ele foi, em certa forma, muito pouco aproveitado, porque tinha uma gama de exigência tão grande que só quem tinha um porte muito maior para conseguir prover essa demanda. Por que eu estou contando isso? Primeiro, por conta da extinção desses produtos, e foi necessário retomar esse saber fazer, e segundo, e não mais importante, que foi o grande boom do queijo canastra, quando uma chefe chamada Roberta Sudbrack, ela foi vender os queijos e embutidos artesanais no box dela. Ela foi uma das chefes mais famosas e até hoje ganhou vários prêmios, inclusive internacional. E ela foi autuada, né? Pegaram todos esses produtos regionais e jogaram fora. E ela foi para a televisão e disse que não iria procurar outros produtos dentro da legalidade, porque estavam todos selados, ou seja, houve fiscalização e não é possível que dentro de um estado ele possa ser comido e saído passa a não ser legal. Então, a partir desse vislumbre, eu acho que teve uma mobilização ainda maior desses produtores, que eu destaco que são muito bem organizados na região da canastra, e eles acabaram apostando, inclusive, em estratégias de levar esse queijo para fora do país, e eles foram super premiados. Então, de certa forma, foi um processo muito midiático e de fora para dentro, né, que é um costume brasileiro. A gente valoriza mais o que é de fora do que é de dentro, e por conta dessa repercussão internacional, foi feita uma série de medidas protetivas, incluindo-se nesse processo o próprio Celuarte, que também contribui para que os produtos de origem animal e artesanais tenham um tipo de análise e de forma de venda no mercado diferenciado. Então, foi o grande diferencial do produto, e até hoje isso é reconquistado a cada medalha, porque eles sempre estão em evidência por conta dessa prática. A região da canastra é belíssima, é super bem explorada no turismo. O que a gente conseguiu encontrar em termos de análise é que eles não conseguem fazer muita conexão de que a comida está dentro dessa paisagem. A paisagem ela é trabalhada de uma forma tão ecoturística e não turística, gastronômica, que não conseguiram ainda associar, mas é completamente possível. As rotas são fantásticas. A internet na canastra é surreal, é melhor do que na Europa, para vocês terem noção. Vocês conseguem ir para todas as casas que produzem queijo, né, que eles chamam de casinha, e provar e conhecer. Claro, nem todas estão abertas ao público, demanda mais pessoas para fazer essa recepção, mas assim, eu super recomendo. É um produto que tem uma organização social forte, que luta bastante, que faz, inclusive, demonstrativos. Recentemente, eu acabei de ver nas mídias sociais que eles vão abrir uma turma de mestre queijeiro. Então, até pessoas que não trabalham com isso têm a oportunidade de ir lá, fazer o queijo e conhecer esse processo. Uma coisa muito interessante é que, dentro da região, as pessoas consomem muito mais o queijo fresco do que o queijo da canastra, que já tem um teor de maturação mais elevado. E isso foi questionado durante as entrevistas, e faz todo sentido, porque quando a gente matura o queijo, ele tem um valor agregado maior e o terroir é mais percebido. E quando o queijo é frescal, a gente observa que é um produto muito similar. Claro que cada região vai ter uma forma de fazer e vai ter o seu sabor atrelado, mas ele realmente tem uma agregação de valor nesse processo de maturação que teve que ser resgatado, porque por conta daquela legislação antiga que eu mencionei,
muitos produtores deixaram de fazer o queijo não pasteurizado por conta dessa questão de saúde pública que foi repensada por conta dessa temporalidade do tempo de maturação e das práticas alimentares tradicionais de cada região. Então, é basicamente isso, mas a gente pode discutir de forma mais aprofundada posteriormente. Em relação à indicação de procedência Piauí, tem várias questões interessantíssimas, né? É um produto que ele foi investido. Durante um certo momento, a castanha de caju ela ganhou um vislumbre muito grande por conta do seu valor agregado. E foi uma forma de escoar os pedúnculos, porque a gente sabe que o fruto mesmo da castanha é a própria castanha. E o fruto que a gente chama de fruta, que é o caju, é o pedúnculo. Então, ele tem um valor agregado muito baixo. E, tecnologicamente, eles foram redescobrir esse processo indígena que nunca saiu da região, sempre foi muito famoso, sempre esteve na mesa das populações, sobretudo as populações mais abastadas, por exemplo, senhoras, donas de casa, de famílias tradicionais, elas tinham prazer de não fazer, não era muito comum essas mulheres fazerem, não. Era comum elas tomarem conta de uma pequena produção, e isso fazia com que cada pessoa tivesse o seu método de produção da cajuína, e ela sempre esteve na mesa dos cidadãos. Então, de uma forma assim, muito interessante, desde esse início do processo, a gente vê a improvisação de elementos semi-industriais, que obviamente não chegam nunca a ser industriais, porque eram processos improvisados. Então, cada um fazia uma técnica específica para facilitar, para ficar cada vez mais clara, e a gente consegue ver que isso ganhou realmente um destaque e um aumento de produção. E quando houve esse projeto, né, de melhoria da castanha para aumentar a sua produtividade, o resgate foi imediato, porque vender só o fruto não valeria a pena esse investimento. E hoje a gente vê que é uma produção bastante tecnológica e que tem o caju mais específico, que tem melhor qualidade, o caju CCP 076, que é um híbrido criado pela Embrapa, justamente nesse processo do projeto que foi vinculado, tá? Tem várias histórias sobre a cajuína, tem origem indígena comprovada, há uma briga generalizada com a cajuína produzida no Ceará, que não é protegida por IG. Então, é uma questão assim, interessante. Eu não fui no Ceará, não coletei dados lá, mas assim, no Ceará é diferente, sempre tem esse tipo de informação para atestar que a qualidade piauiense, sim, conseguiu ser reconhecida e sim, é melhor, né? Nesse processo também é interessante a gente ver essa relação com a tradição e inovação numa perspectiva assim, que hoje a gente não consegue nem mencionar, mas que até, sei lá, 20, 30 anos atrás era muito simples você encontrar uma cajuína, porque vocês imaginem, a cajuína ela não tem nenhum teor de açúcar e nem água adicionada. É o puro sumo do caju, né? Que passa por alguns processamentos. E claro, se a gente pegar uma cajuína, que como a gente pode ver na foto, é límpida, transparente, e comparar com o suco de caju, vai ver uma diferença absurda, porque vai ter vários sólidos ali, suspensão, vai deixar a bebida opaca, a cor, tudo, né? A textura, enfim. E um processo diferencial para se obter a cajuína é justamente o clareamento, né? A clarificação desse produto. E antigamente era feito nada mais, nada menos do que com cola de sapateiro. Eu acho isso surreal. Como é que as pessoas tiveram a ideia de botar cola de sapateiro para fazer a clarificação e isso não ter dado problema em algum momento, né? Ou provavelmente deu e a gente não sabe, pode ter sido cumulativo, mas o fato é, você botou o pé em qualquer cidade do Piauí, pelo menos eu fui para vários interiores fazer esse recorte, é impossível não te oferecerem, não terem em qualquer lugar uma cajuína gelada para você fazer consumo a qualquer momento. Então, hoje, esse processo de clarificação é feito a partir da adição de gelatina ao produto, que vai fazer com que esses sólidos sejam retirados a partir também de um processo complementar de filtração.
E a cajuína é maravilhosa, e eu super recomendo que nunca provou, prove, e leia o rótulo, porque tem muitas cajuínas que não são cajuínas e que incluem produtos, aditivos alimentares, enfim. A cajuína, ela passa por processo de pasteurização, e isso vai fazer com que o tempo de prateleira dela chegue a 2 anos, com um teor de vitamina altíssimo. Então, é um produto que tem um potencial interessantíssimo na parte da gastronomia vinculada à nutrição. E eu acho que é isso, gente. Depois vocês podem tirar dúvida e a gente conversa melhor. Sobre as indicações geográficas da Galícia, fiz um recorte importante sobre as regulamentações e eu trago destaque para a regulamentação da União Europeia, que também transita dentro da Espanha, obviamente, por ela fazer parte, né, desse bloco econômico, de 2024, a número 1143, que foi adaptada à lei espanhola, que tem a sua legislação autônoma para cada comunidade, e na Galícia a gente utiliza a lei número 1 de 2024. Então, a partir disso, o que é importante? Primeiro, a paisagem ela é muito importante na conceituação da indicação geográfica, justamente porque eles já entenderam que o turismo gastronômico e a IG é sinônimo de desenvolvimento territorial. É um turismo de base comunitária. Lógico, tem agências, tem de menor porte, tem agências de outras regiões, tem, porque precisa desse receptivo também para que outras pessoas de outras regiões consigam entrar nesse local. Mas é, assim, uma rede muito bem estabelecida. E a paisagem, às vezes, como eu falei, a paisagem tradicional, produtiva, é ela que vai diferenciar aquela região. Então, isso faz todo sentido e foi um suporte importante para a escrita desse estudo. E aqui a gente mostra as sub-regiões que fizeram cada indicação geográfica que eu vou tratar agora. Em síntese, né, o que tem na Espanha, né, de uma forma mais objetificada para a Galícia e que não tem o que é diferente no Brasil? Um monte de coisa. Para a gente ter noção, o Conselho Regulador da Indicação Geográfica, que é muito comum e muito parecido, né, a IGP com a IP brasileira e a DOP ou DO com a DO brasileira, elas são muito parecidas em termos de composição, de estrutura, mas a gente tem suporte igual a zero no Brasil em relação a essa parte de alimentos. Então, muita gente não sabe o que é o produto artesanal, muitas vezes não reconhece o valor e a gente fica sem suporte. Então, é complicado fazer sempre essa relação do produto artesanal com legislações extremamente rígidas. Então, entrar nesse processo já é muito difícil quando a gente não tem suporte. Imagine dentro de uma legislação severa como é a brasileira. E o que acontece no fim, na prática? Muitos produtos com potencial não conseguem ser registrados e são comercializados à margem da legislação brasileira, como a gente vê em feira, e poderia estar numa situação muito melhor em termos de qualidade do processo e de valor econômico que vai ser repassado para as comunidades que sobrevivem com essa prática. Então, a gente não tem esse suporte na Galícia, a gente tem a Agência Galega de Qualidade Alimentar, que também atua como órgão de controle. Então, ela passa cerca de 2 anos estudando e promovendo o produto, vendo se ele tem qualificação para entrar no mercado. Depois que ele ajuda a estruturar também o Conselho Regulador, ele vai começar a ajudar a vender esse produto e futuramente começar a fazer auditorias internas para ver se eles estão conseguindo crescer, para ver se o produto continua mantendo sua qualidade. Então, assim, é surreal o suporte que eles dão. E eles estão relacionados à Conselheria do Meio Rural, que, por sua vez, está a um passo, digamos assim, do governo espanhol, né, mostrando também a autonomia da comunidade em relação ao seu sistema. E no Brasil, por incrível que pareça, a gente vai direto parar no Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, a gente parte de produtos extremamente artesanais, em sua maioria, para um núcleo de desenvolvimento industrial. Olha que loucura. Então, realmente, a dificuldade nesse processo, que já é burocrático e que é difícil para os produtores, sobretudo
para os pequenos produtores, fica cada vez mais difícil vendo esse enlace sem suporte, ok? Então, a gente vê a diferença que na Galícia tem uma estrutura agroalimentar, no Brasil a gente tem uma estrutura de proteção industrial, e também a HCAL, ela promove o Conselho Regulador justamente para que ele adquira personalidade jurídica própria, ou seja, ele mesmo consiga se gerir sozinho. E essa estrutura vai sendo desenvolvida justamente por essa mentalidade econômica, de melhoria e de valorização territorial. E aqui só mais uma das formas que a HCAL tem de promover o seu produto interno. Então, na Espanha peninsular, de uma forma geral, não só a indicação geográfica, mas outros selos de qualidade, como de produção da agricultura familiar, ou então de produção de agricultura orgânica, enfim, todos os selos qualificadores, eles são colocados em uma vitrine, como o bom galego adora, né? Que é esse site chamado Experiências de Qualidade. Nesse site, você pode pegar os produtos da Galícia inteira, estando na Espanha peninsular, e comprar em pacote único. E eles não têm essa característica atravessadora. Claro que você vai pagar um pouquinho mais por conta da gestão, afinal de contas, pegar um produto de um produtor aqui, outro de um produtor ali, juntar e entregar dentro da qualidade vigente, né? Tem alguns que são extremamente fáceis de deteriorar, por exemplo, pimentos, né? Pimentões da região, então precisa realmente ter um valor agregado sobre isso também. Mas eu achei extremamente incrível essa dinâmica. Não é um site só figurativo e de compra, é um site de valorização. Você conhece o produtor, assiste um vídeo dele, conhece o produto específico dele, por que o dele é diferenciado dentro de um produto que já é diferente. Então, é muito interessante e é realmente um exemplo a ser seguido. Uma questão importante da regulamentação, fora a paisagem, é o amadurecimento que eles têm em relação à indicação geográfica e a essa comunicação com o consumidor final. Além do selo que a gente tem aqui também, eles conseguem fazer a rastreabilidade de forma integral. Então, por exemplo, tem muitas confeitarias que utilizam, eu vou fazer o produto, vou falar de uma forma bem genérica, vou fazer um bolo de ninho com Nutella. Então, é o ninho mesmo? É o leite pó ninho mesmo? É a Nutella mesmo? A Nutella a marca? Então, essa preocupação já chegou no nível da indicação geográfica. Então, para um produto colocar no mercado dizendo que utiliza, por exemplo, o queijo Açu-Lua, que a gente vai falar daqui a pouco, tem que ter pelo menos essas 3 regras, tem outras tantas, né? Eu acho que são 5 ou 7, mas as mais importantes são: o produto final não deve conter outro produto similar ao ingrediente com IG. Então, se for uma pizza de queijo Açu-Lua, provavelmente não vai poder ter mussarela, porque é um queijo que quando aquece fica parecido em certo grau. Então, esse já é um cuidado. A utilização do produto com IG como ingrediente deve ser realizada em quantidades suficientes para conferir uma característica essencial do produto. Ou seja, se você colocar uma quantidade muito pequena e não conseguir provar e diferenciar, nossa, esse queijo realmente é o queijo Açu-Lua, então não pode também colocar dentro da embalagem. E, por fim, o percentual do ingrediente que possui IG deve ser expressamente indicado no rótulo. Ou seja, precisa fazer uma comunicação eficaz com o consumidor final para não lesá-lo. Então, isso já chegou numa proporção interessante de respeito e responsabilidade. E hoje, conversando com alguns representantes do Estado, que inclusive eles são muito acessíveis e só gratidão, né, me receberam numa facilidade que eu fiquei impressionada. Eles já estão articulando para que isso saia dos mercados e entre nos restaurantes. Então, se o restaurante fala que vai fazer a macarronada tal com queijo da canastra, vai ter que ter como provar por meio da rastreabilidade do produto que de fato é ele e não outro similar que está sendo oferecido
ao produto final, que é uma das maiores queixas que os produtores têm, das pessoas falarem que usam produto e, a verdade, usam, mas está sem um selo, então não pode ser esse nome. Enfim, é uma burocracia e um respeito a tal ponto que existe essa luta para ser valorizado do início ao fim nesse processo. E vamos às indicações geográficas. A primeira que eu trago é a tarta de Santiago. O que é essa tarta de Santiago? É um bolo de amêndoas. Então, em vez de usar farinha de trigo ou outra mistura, utiliza uma farinha de amêndoas muito especial. Para vocês terem noção, não pode comprar pronta. O local tem que comprar uma classe específica de amêndoas com a característica X e fazer o processamento dela até a granulometria possível, né, dentro da faixa possível, para poder utilizá-la. Então, é bastante manual também esse processo e respeitado. Eu fui em algumas fábricas e realmente tem algumas fábricas que têm um potencial industrial enorme, mas a tarta de Santiago é feita exatamente dessa forma. E por que a tarta de Santiago é uma questão assim importante, né, da gente trabalhar a tradição e inovação? É o maior souvenir que tem nas ruas de Santiago de Compostela. Não tem um lugar que você não passe e não tenha uma bandeja com um monte de pedacinho de tarta de Santiago. Então, ganhou esse renome por quê? Né? Primeiro, a história traz que esse produto não era um produto popular e, de forma bem franca, eu não vejo esse produto como um produto popular dos galegos. Né? Ele chegou a alcançar esse local por conta do turismo. Não que a história seja menos ou mais importante. O que eu quero dizer é que tinha um público específico que fazia o consumo deles e, de repente, um olhar empreendedor, que é do José Mora Souto, da Casa Mora, que existe até hoje, lá em Santiago de Compostela. Ele é falecido hoje, acho que o neto dele que toma conta. Eu falei com a senhora, né, a filha dele, a Mora também, e ela estava falando justamente sobre isso, que o pai dela era um gênio. Então, ele resgatou essa receita e fez o acréscimo da figura da Cruz de Santiago como é que eu posso dizer, na parte frontal do produto, e isso virou um grande souvenir. Dali para frente, todos os concorrentes passaram a fazer a mesma coisa, mas sem respeitar essa receita original, fazendo mistura de farinhas, ou escolhendo uma farinha de amêndoas de pior qualidade. E aí, aqueles profissionais que faziam a receita clássica se juntaram e foram, aos poucos, se organizando para a indicação geográfica. Então, é um produto do turismo. A gente não vê um galego de forma recorrente ou comum fazendo uso desse produto. Ele realmente passou a ser um souvenir, mas que tem esse respeito, que as pessoas consomem. Só que se você perguntar para um galego, de uma forma bem direta, qual é a torta da região, muito dificilmente eles vão falar torta de Santiago. Eles corriqueiramente respondem tarta de queijo, que é um congênero espanhol, né? Já não pode ser protegido porque é como queijo Minas, tem em todos os locais do Brasil, perdeu o seu distintivo de qualidade, né? A não ser que uma região específica tenha ainda preservado seu saber fazer e seja produzido de forma única. Então, a paisagem alimentar urbana só retrata o que a gente viu aqui em Salvador, sobretudo também pelo advento de um senhor chamado Pepe, que foi fundador da Perini e que hoje tem o Pepe Amacém, o Amacém Pepe. Então, a gente consegue fazer essa relação forte com Salvador, mostrando essa paisagem urbana alimentar e a importância dessa vitrine no processo. Então, hoje a gente vê uma briga, né, essa luta pela valorização da torta de Santiago em relação à torta de amêndoas, que seria esse congênero similar de qualidade inferior. E uma das principais recorrências que eles estão tentando lutar é justamente não permitir que a torta de amêndoas também leve a cruz na sua composição final. Então, essa paisagem que a gente vai ver daqui a pouco, que são micropaisagens, também estão sendo trabalhadas para serem preservadas. E, assim, proteger o consumidor final, que, embora muitos deles sejam turistas e nem entendam essa perspectiva,
os consumidores habituais conhecem, os produtores precisam ser valorizados e reconhecidos nesse processo. E eu acho que é isso. Em relação ao queijo tradicional da região, a gente tem 2 que têm o mesmo saber fazer. Digamos assim, em termos práticos, os ingredientes e a forma de preparo são muito similares. Inclusive, os produtores que fazem um queijo fazem o outro também. Então, qual é a grande diferença, né, entre o queijo tetilha e o queijo açuolua? A gente sabe que é o formato. E o formato, claro, vai ter uma implicação importante no sabor final, como qualquer queijo, que é um alimento vivo e que está ali processando até o fim, né? Vai acontecendo a maturação, a gente vai vendo os sabores se desdobrarem, mas de forma prática, o queijo açuolua é um queijo galego por excelência. Você vai entrar na mesa do galego e vai ter o queijo lá para você se servir. Mas o queijo tetilha, ele é muito mais comercial. Como lá é uma região muito turística e o queijo ficou conhecido por conta da sua forma, é muito comum para quem vem de fora procurar o queijo tetilha por não conhecer o açuolua e acaba consumindo produto similar, mas que tem esse formato. O que eu quero dizer é o quanto essa micropaisagem ela influencia nas escolhas, né? E o quanto isso precisa ser respeitado e o quanto isso já foi compreendido na Espanha de uma forma geral e na Galícia de forma evidente também, tá? Por sinal, diferente do queijo canastra, né, que é um queijo mineiro artesanal, ele não tem essa preocupação com o leite fresco, né, o leite cru. Ele, de uma forma geral, ele é pasteurizado. E por que a gente consegue ter esse terroir? Justamente porque eles conseguem manter o terroir por conta do isolamento, né? Eles isolam as cepas características que vão produzir esse aroma. E existe também todo o saber fazer e a seleção. Eles têm uma questão importante sobre quais são os tipos de espécies. A maioria, inclusive, é de origem holandesa, mas que tem também um desdobramento genético aqui lá na Galícia. Então, é uma questão assim que eles tentam fazer essa proteção do início ao fim, mas de forma prática, por conta da grande fiscalização, eles optaram por serem queijos pasteurizados, tá? Mas existe também possibilidade de não pasteurizar, mas é uma quantidade muito mínima, né? Eu nem consegui encontrar essas pessoas, na verdade, mas eu soube que existia ainda produção de não pasteurizado, mas não era muito representativo e tinha um valor agregado ainda maior, tá? Em relação à população local e faresteira, eu já falei, né, sobre as escolhas pela paisagem. O açuolua, por incrível que pareça, muita gente não conhece, mas é o segundo queijo espanhol DOP em volume de produção, só pede para o queijo manchego. E o que a gente tem hoje de discussão, né, em relação à proteção do produto pelos produtores são essas denúncias de comercialização do queijo sem DOP nos restaurantes e bares, ou seja, quem sabe que é da região e que faz esse produto realmente ter esse renome, sabe que eles conseguem comprar produtos de qualidade inferior na região também, mas que não tem esse cuidado com as vendas, ou seja, são produtos ilegais, como a gente vê aqui no Brasil, que a gente acha que não existe lá, existe também. Então, é uma questão assim que é muito debatida entre os produtores. E, por fim, uma grande questão também são as vendas atreladas, né, que é a sobrevivência do queijo tetilha. Por ele ter um menor valor de venda, afinal de contas, o queijo açuolua, ele é do galego, né, da mesa cotidiana, existe um conflito com as pessoas só consomem o queijo tetilha para ter nas suas gôndolas, ou seja, compram um pouquinho, né, os fornecedores, para ter ali disponível caso o turista venha. Mas, de forma prática, é quase uma subsistência. Eles reclamam da falta de subsídio do governo para tentar aumentar a sua produção, que é histórica também, e que tem uma qualidade tão boa quanto o queijo açuolua, que sempre é promovido, segundo eles. E também existe um conflito de vitrine, mais uma vez, porque geralmente os produtos artesanais eles ficam na mesma gôndola. E tem um formato muito parecido, que é o queijo Saint-Simon. Não sei se dá para ver aqui, é o do ladinho, né?
é parecido, para mim, por exemplo, que não sou da região, mas quem é da região diz que é completamente diferente. Eu não acho que seja, mas enfim, dá para passar por um turista muito facilmente. Você tenta comprar um queijo e comprar outro. E não raro, como vocês também podem ver na ilustração, os queijos artesanais galegos não têm rótulo. Tem no máximo uma faixa assim de informações muito pequenas, porque o frescor do produto ele é mais importante do que o rótulo. Eles querem deixar o queijo respirar. Isso é muito interessante. Então, assim, nesse cenário, diferenciar esse queijo e colocar esse queijo, que é extremamente amanteigado e fresco, com o produto defumado, claro que impacta na qualidade do produto final. Então, hoje existe uma briga lá sobre a forma de separar esses queijos defumados dos queijos frescos, de forma mais aplicada ao queijo tetilha por conta do formato. Por serem formatos parecidos, os comerciantes deixam próximos, porque a vitrine fica mais bonita, mas o consumidor final pode ser lesado por misturas de aromas ali presentes, mudando a composição originária do produto. Aqui, só para a gente ver um exemplo de turismo gastronômico muito bem elencado. Por incrível que pareça, eles não têm rotas de queijo lá. Essa estrutura ela é diferenciada, porque tem uma única casa de produção de queijos, queijo tetilha, que abre as portas para as pessoas por fazer um trabalho diferenciado. Eles mantêm casas assim seculares para as pessoas terem a experiência de morar realmente como se morava antigamente, algumas com lareira, sem nenhum tipo de aquecedor, outras um pouco melhores, que foi obviamente a que eu escolhi, mas assim, a gente consegue acompanhar desde o pastoreio, a retirada do leite e alguns tipos de oficinas, como o preparo do seu próprio queijo, levar para casa, enfim. Mas não é comum isso acontecer. Existem alguns tipos de eventos esporádicos, sazonais no verão, que fazem essas rotas mais estruturadas, com o apoio do governo, de agências locais e da própria queijaria, mas isso não é comum no universo de queijos, em especial na Espanha, na Galícia, para esses queijos em específico. E eu também não vi nenhuma outra rota correlata nessa comunidade autônoma. Mas é possível, como vocês podem ver, ok? E para finalizar as indicações geográficas estudadas, já finalizando uma parte importante do material, a denominação de origem protegida Rias Baixas, que é um vinho maravilhoso, que a variedade principal é o albarinho, chega a compor 96% da colheita da região, e é um sistema muito interessante. Eles usam menos agrotóxico. Quem não sabe, eles são separados de Portugal por um mar, né? Então, assim, pelas rias, né? A gente fala rias, as pessoas acham que são rios, mas não, é como se fosse um estuário marinho. Mas é só eles que separam de Portugal, e existe essa briga pela melhor qualidade do albarinho, que segundo eles é deles, e particularmente eu gostei mais do albarinho galego do que português. Mas por que essa rixa acontece? Porque na Espanha a quantidade de fertilizante é muito reduzida. Eles têm que seguir um sistema muito mais rígido do que em Portugal. Então existe essa reclamação de que eles podem usar mais fertilizantes, isso aumenta a produtividade, em contrapartida eles dividem as mesmas rias, então pode estar contaminando o solo deles. É uma questão assim interessante assim na perspectiva até agroecológica. Mas de forma geral, a seleção de cultivares são cultivares nativos, eles aplicam técnicas artesanais até hoje, a vindima manual é uma graça à parte, existe a época da colheita, as pessoas são convidadas a retirar, tem que ser manual, não pode ter nenhum tipo de equipamento. Também é interessante ver essa técnica do emparrado. O que é isso? É quando as uvas são suspensas. Na Galícia, a umidade é muito alta. Então, se colocar as uvas para serem produzidas baixo no solo, elas acabam criando um mofo. Então, foi uma técnica que eles aplicaram e que privilegiou o minifúndio, porque sempre são pequenas regiões, né? Tanto é que a grande produção é de cooperativa, não é de um produtor em específico, justamente por conta desse cenário. E ainda consegue aproveitar o solo, não nessa época que eu fui no inverno, mas não é raro a gente ver na proteção, né, das sombras,
plantarem milho, plantarem outros tipos de produto. De uma forma geral, é mais milho e batata. Mas, assim, eles conseguem aproveitar muito esse solo. E assim a gente conversa com a manutenção das práticas tradicionais e o incremento industrial. Por exemplo, um vinho albarinho de boa qualidade, ele não passa por nenhum tipo de barrica. Ele é totalmente fermentado nos fermentadores industriais. Quando passa por barrica lá, geralmente são vinhos de menor qualidade, com outras espécies, né, nativas, que eles também protegeram sobre o cunho de Rias Baixas, mas o albarinho tem uma qualidade muito maior no mercado e ele é diferenciado dentro da gama de produtos protegidos. Mas é uma forma de manter essas uvas nativas, fazer um produto novo e aproveitar dessa tradição dos barris para tentar agregar um pouco mais de valor a esse produto que comercialmente não é tão vendável. E aqui as rotas das Rias Baixas é outra perspectiva, é muito bonito. Tem pessoas que fazem pelo caminho de Santiago algumas rotas e acabam adentrando nessa paisagem também. E assim, é um espetáculo à parte, tem muitas histórias, cada unidade vai ter a sua personalidade, a sua história em específico. Tem umas que tem uma recordação da época mais antiga, da nobreza, e são grandes jardins, tem outros que são comandados por mulheres, enfim, tem uma variedade muito grande, e essa sim está bem estabelecida. Existe um site só de indicação geográfica protegida que você consegue fazer, inclusive dentro de um arsenal, onde as paradas são também para contemplar a paisagem associada, então realmente é interessantíssima. E essa é a 4ª maior rota enogastronômica espanhola. Então, também eles valorizam muito. Aqui está a construção da paisagem alimentar, para a gente ir concluindo a apresentação. Foi feita o Randall Forest, ou então florestas aleatórias, que mostraram uma coisa interessante, que a gente provavelmente vai entender. No Brasil, dentre os fatores estudados, que eu vou trazer mais pormenorizado daqui a pouco, a cocriação foi o fator mais presente. O que isso significa? A cocriação é a interação com o cliente. Então, no Brasil, é muito mais importante a venda em si do que o processo por trás. As pessoas ainda não olham o produto, veem o rótulo, identificam a IG e valorizam e compram. As pessoas compram pelas relações, pelo storytelling, pela narrativa. É muito mais forte do que o símbolo da paisagem ou do reconhecimento da certificação do selo de qualidade, do registro. Então, na Espanha, o movimento é na outra ponta. Eles conseguem observar que a comunalidade, ou seja, essa associação coletiva, né, de produtores que vão, que lutam, que preservam e que trabalham as suas práticas, ela é muito mais forte no contexto da indicação geográfica. E é isso que a gente precisa valorizar, essa força para que eles fiquem cada vez mais em evidência, né? E de uma forma prática eu levantei, dentro da perspectiva, né, da indicação geográfica, o padrão ouro, que foi selecionado para indicação geográfica canastra e as Rias Baixas, então, uma brasileira e uma espanhola, trazendo cada característica e fazendo a fundamentação quanto ao que seria uma paisagem exógena, endógena, mista, mas, enfim, isso é muito grande, eu vou passar porque acho que a nossa discussão tem outra perspectiva. Aqui foi feito um organograma interativo dos sentidos mais estimulados pelos principais atores das IGs, ou seja, aqui a gente usou uma técnica chamada ator-rede. O que isso significa? Que cada elemento ele vai ter uma personalidade. Então, o produtor ele é tão elementar quanto o leite cru integral. Ou seja, a gente não vai humanizar alguma coisa, mas entender que todos são elementos e são passíveis à compreensão. Esse quadro todo ele foi feito na perspectiva da paisagem dentro do conceito de Milton Santos, que é tudo aquilo que a gente experimenta, é uma paisagem experimentada, então os sentidos estão ali envolvidos. Esses aqui, territorialidade, tipicidade, comunalidade, tradicionalidade, cocriação, são os fatores que eu mencionei, que foram os fatores de originalidade estudados, e aqui a gente vê cada interface, qual mobiliza mais qual, e foram feitos os vídeos interativos que podem ser visualizados pelo QR Code. Tá? A gente pode ver se dá para discutir um pouco.
E já quase concluindo, a gente tem a composição das microescalas. O que é isso? Tem alguns autores que trazem a paisagem de uma forma mais sensorial, mas dentro de escalas circunstanciadas. O território por si só, que é tudo isso que a gente já falou agora, então não vale a pena nem repetir, mas esse saber fazer. O cômodo, né, que é chamado de kitchenscape por conta da referência com a cozinha. Então, como é que é a paisagem dentro da cozinha, como ela se relaciona. Já tem estudos sobre isso, maioria voltada para a antropologia. Por exemplo, as pessoas se reúnem na cozinha, tem um tipo de conversa diferente que tem, por exemplo, na sala de estar, onde o evento está acontecendo. Tem pessoas que preferem conversar em outro ambiente, mas relacionada com o alimento. Enfim, o cômodo ele é importante e ele está relacionado ao ambiente delimitado onde os alimentos são consumidos. A gente tem a microescala, como é que eu posso dizer, o tablescape, né, que é a mesa em si, ou seja, como é que o alimento e a paisagem ela é vista a partir de uma mobília, né, como a pessoa consome, quem são esses atores, os recipientes, que pode ser o prato, se a gente consumir o empratado, ou a própria embalagem, e isso tem muita relação com a indicação geográfica, como é que essa embalagem comunica essa paisagem. Então, esses selos distintivos, tendo a origem, tendo o local relacionado, ela aumenta esse potencial de venda. E a gente consegue também ter uma questão de engenharia de cardápio, engenharia de embalagem interessante. E, por fim, o alimento em si. Então, se a gente pensar, por exemplo, num brigadeiro, esse brigadeiro é um brigadeiro de festa, está numa forma característica, está dentro de um contexto específico, ou é aquele brigadeiro que a gente na TPM faz para tentar afogar as mágoas um pouco e está naquela panela, ou então em algum lugar mais específico, fazendo consumo de brigadeiro de colher, enfim. Então, a gente também tem a possibilidade de entender a paisagem alimentar com essa perspectiva. Mas para que essa compreensão escalar? Justamente para a gente ver o quanto o patrimônio culinário ele tem espaço a ser trabalhado, né? Então, a distinção dos serviços não geram apenas satisfação momentânea, mas também levam à memorialidade. Então, o turismo gastronômico, o patrimônio gastronômico bem trabalhado é o maior vetor possível de desenvolvimento territorial, sendo ele feito de dentro para fora, ou seja, com a comunidade participando e promovendo esse ajuste, e não o contrário, imposto a partir de alguma regulamentação ou algum tipo de política pública, enfim, tem que ser constituído em sua base. Aqui foi a árvore de classificação original, só para vocês terem noção. Até aqui é o formulário original, eu incluí esse último fator e subfatores relacionados a partir daquela literatura levantada. O ensaio final foi feito só com as indicações geográficas brasileiras, que é o que a gente quer, aumentar a visibilidade e o número, né, e melhorar a sua qualidade também. Então, por conta da Espanha já ter esse renome e essa facilidade de compreensão, os dados deles também trazem um fator de subsídio do governo que nós não temos, e esses dados não foram trazidos para a constituição dessa árvore. Essa foi a árvore final, no qual são apresentadas os fatores que foram mais evidentes. A cocriação dominou, né, esse aspecto, junto com só ela, né? Aqui já são outras cores, parecem parecidas, mas são diferentes. E aqui, além da árvore, né, que a gente consegue ir vendo até que ponto está ou não fortalecida essa cadeia e a referência ao patrimônio, e como eles podem melhorar em termos de paisagem, que é como a conexão acontece com o cliente, com o consumidor final, com o turista, enfim, quem realmente, às vezes até tem uso comum, mas não sabe a complexidade e importância nesse processo. E cada item desse tem como melhorar, a partir dessa visão já bem estabelecida no trabalho. Então, cada ponto desse pode ser reforçado a partir de estratégias factíveis, que eu vi acontecendo na realidade e realmente funcionam. E, por fim, as considerações são, né, os fatores de originalidade, eles são os elementos constituintes da paisagem alimentar. O acréscimo da cocriação foi extremamente importante, porque
de forma prática evidente e matemática, ou seja, validada, a gente observa que foi o fator mais importante na realidade brasileira. Então, sem ela, a gente ia ficar sem um dado de referência superior. A gente não ia saber a essência do que os produtores hoje estão trabalhando e a que eles estão se destinando a olhar. No Brasil, a paisagem é um tema pouco reconhecido pelos grupos sociais entrevistados, diferente da Espanha, como a gente mencionou, a partir inclusive da própria legislação. A denominação de origem tem o termo paisagem como um elemento qualificador. Existe um forte lastro do órgão de controle da indicação geográfica espanhola, e isso pode ser um modelo a ser aplicado no Brasil para melhorar esse potencial e ajudar os produtores a terem saída para os seus produtos, que muitas vezes, como foi mencionado, são vendidos fora das leis comuns, ou seja, à margem das leis. E a gente espera que esse trabalho contribua para que mais patrimônios culinários sejam protegidos. Então é isso, gente, que eu queria falar. As referências bibliográficas, milhares de páginas, porque o trabalho foi enorme, mas eu espero ter ajudado a compreensão de vocês sobre o tema, que é muito novo, está pouco explorado. Minha sincera gratidão a todos vocês que estão aqui ainda, que conseguiram ficar mais um pouquinho. E claro que eu tenho que ressaltar os inúmeros processos, né, de edital que foram facilitadores das viagens. Nenhuma foi feita na Bahia, então todos precisou realmente dessa força, né, da Bolsa. Então, agradecimentos especiais à CAPES, por conta da Bolsa de Doutorado Sanduíche, a Proeste e a Pogel, a partir do PROAP CAPES, que também proporcionou essas viagens de campo dentro do Brasil, antes dessa viagem por exterior. Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Eu sei que eu falei um pouquinho rápido, peço desculpa pelo intérprete, mas eu tentei, eu juro, ser o melhor possível. Obrigada, gente. Márcia, muito obrigada, muito bom te ouvir, muito bom, enfim, conhecer, assim, em detalhes a sua pesquisa, porque desde a tua atuação, a tua participação na última turma, eu estava muito curiosa para ver como essa tese ia se encerrar, né, ia se concluir, e eu achei que foi fundamental. Assim, eu vou até me conter nos meus comentários, vou até evitar, porque a gente poderia ficar aqui debatendo por bastante tempo o quanto esses conceitos eles são basilares para pesquisa em gastronomia, para pesquisa em turismo e em geografia. Eu já vou deixar aberto aqui, se alguém dos alunos que ainda estão assistindo quiserem fazer comentários, abrir câmera, pode ficar à vontade para abrir câmera, microfone ou comentar no chat. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa para a Márcia, tirar alguma dúvida. Mas, retomando, né? Eu acredito que todas essas pesquisas, todas essas tuas falas relacionadas à tua pesquisa, elas são uma contribuição enorme para a área. Eu acho que a gente consegue sempre se debruçar nesse assunto e falar bastante. Então, eu, particularmente, já tinha o meu interesse na sua pesquisa pelas considerações sobre a paisagem alimentar. Então, a gente poderia aqui falar bastante sobre essas aproximações da pesquisa. Gostei bastante de todo, mas acho que a parte da paisagem alimentar ela tem um contato muito próximo da minha pesquisa sobre as paisagens alimentares relacionadas ao café. Então, gostei muito de te ouvir, gostei muito de saber, assim, com tantos detalhes, tudo isso, e ver o quanto você produziu nesse tempo de doutorado, né? E o quanto o teu período fora, o teu período de sanduíche também foi muito, muito produtivo. Deu para abarcar tanta coisa. Então, acho que se eu puder fazer comentários breves no quanto isso pode impactar essa turma, eu acho que a gente falou bastante sobre tradição e inovação na disciplina passada, de turismo e gastronomia criativa, que foi um dos pontos que você trouxe na sua apresentação também. Agora, como eixo central, as indicações geográficas, que são tão fundamentais, né? O conceito basilar para a gente trazer um maior olhar. Então, para as pesquisas que possam ser desenvolvidas nessa turma,
ou pensando até que muitos desses alunos, assim como na turma passada, também estão em diferentes níveis da vida acadêmica, então alguns já estão cursando mestrado, doutorado também, já estão inseridos no mercado de trabalho, na docência, na pesquisa, então acho que isso contribui bastante com eles, e a gente já puxa, já amarra um pouco para a próxima disciplina, que a gente também está começando nesse módulo de Patrimônio Cultural e Desenvolvimento Territorial. Então, eu acho que essa contribuição ela teve diversas frentes e foi muito bom até a gente conseguir marcar tão cedinho, né, da disciplina, a gente não deixar muito para o final. Então, mesmo que não tenha sido todo mundo da turma que participou, eles sempre assistem as gravações no final e todas essas contribuições depois, se alguém vier tirar alguma dúvida, eu te transmito também essas questões. E os materiais, os artigos que você comentou, se você quiser compartilhar depois, eu encaminho para eles no final. Mas eu não sei se a Aline quer fazer algum comentário, que como a hora já está mais avançada, também não vou prender todo mundo aqui. Oi, boa noite. Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, porque por ser da geografia, sempre trabalhei a paisagem em outras perspectivas, né? A própria questão do meu objeto de pesquisa hoje, fortemente, é a questão do geoparque, né? E aí pensar na questão da paisagem gastronômica é muito legal, né? Porque a gente muitas vezes pensa no arranjo produtivo local, pensa isso dentro da formação do espaço geográfico, né? Mas às vezes não para pensar nessa paisagem, né? E eu achei muito legal, fiquei encantada com o trabalho e o quanto as trocas são ricas, né? Da gente pensar. Quando tu falou da coisa da cajuína, eu digo, gente, eu sou apaixonada por cajuína. Aí a coisa da cola de sapateiro, eu digo, mas como é que fizeram isso? Né? Por quê? Que loucura! Então é muito legal a gente conhecer um pouco mais dessas vivências gastronômicas, né? Eu digo, será? Fiquei pensando, será que foi isso que, né, que me deixou meio desequilibrada? Enfim, bobagens à parte, desculpa aí, mas foi muito legal o trabalho, foi muito legal essa fala, né? Eu não sei se tem algum dos nossos estudantes com alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, né? Também, como disse a Bia, né? O adiantado da hora, porque a gente se empolga falando, né? E quando a gente fala da pesquisa que a gente fez e de tantos lugares lindos, só não tem como não se empolgar, né? Acho que ninguém, não? Pessoal? Acho que não temos nenhum comentário, gente, nenhuma mãozinha levantada. Então, Bia, faça as honras. Então é isso, o pessoal tá meio tímido, o pessoal tá se manifestando pouco. Mas, Márcia, muitíssimo obrigada. Tenho certeza que a sua contribuição vai refrescar muitas temáticas dentro da mente de cada um, para trabalhar as pesquisas, para trabalhar toda essa absorção do conhecimento sobre a temática das indicações geográficas, do patrimônio alimentar e das paisagens alimentares. Então, é isso. A gente se coloca sempre à disposição quando você precisar da gente. A gente sabe que pode contar contigo também para esses momentos, porque esse compartilhado conhecimento sempre é muito enriquecedor. Então, acredito que é isso. Aos que não estavam presentes vão poder ver essa gravação e vão poder trazer os seus posicionamentos depois. E acredito que é isso. Agradecer também aos intérpretes que estiveram aqui com a gente tanto tempo para a gente poder compartilhar e acessibilizar esse conhecimento também. Então é isso, muito obrigada. Obrigada também. Eu entendo que de noite é mais complicado, o pessoal está cansado, mas realmente foi muito bom ter vindo. Então, obrigada pelo espaço, foi um prazer. Desculpa, eu estou até surpresa que eu falei tanto. Por conta da zoada, eu não quis deixar o celular perto, mas assim, desculpa aí pelo avançado tempo de qualquer forma e obrigada. Até a próxima e vamos nos falando. Ótimo, tchau, tchau, então.